A internet trouxe para nossas vidas diversas ferramentas que melhoraram a nossa qualidade de vida, e isso é inegável. Hoje a gente consegue fazer muitas coisas de uma forma muito curta, sem esperar muito tempo. Por exemplo, conversar com pessoas, agora você não precisa escrever cartas ou até mesmo pagar caro numa ligação que não pode ficar muitos minutos. Hoje você consegue conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em tempo real por chamada de vídeo. Basta apenas ter um dispositivo com acesso à internet. Para se informar, você não precisa esperar um jornal ou até mesmo um horário específico de um telejornal para você se informar sobre sua cidade ou alguma coisa que esteja acontecendo no seu país ou no mundo. Você pode seguir ali algum perfil de comunicação, você pode acessar alguns meios para você se atualizar em tempo real. Então, isso trouxe para a gente uma facilidade maior. Assim também no entretenimento, você não precisa mais esperar, como algumas pessoas gostavam de esperar, até dar 9 horas da noite, aquele horário sagrado, para assistir novela. Você não precisa mais esperar. Hoje em dia, com streaming ou outras redes sociais, a gente tem facilidade de você escolher assistir o que você quer no horário que você quer, sem ter um horário específico. Isso, sem dúvidas, são ferramentas que melhoraram a nossa qualidade de vida. Mas melhoraram de um lado, porém trouxeram alguns, vamos colocar assim, algumas desvantagens. Por exemplo, você já teve aquela sensação de estar sempre cansado, mas ainda assim tem que estar sempre produzindo alguma coisa, e mesmo assim parece que a sua vida não é sua de verdade? Pois é, a internet pode não ter roubado só do seu tempo, mas algumas habilidades e situações que podem ter piorado sim a sua qualidade de vida, mesmo tendo ferramentas. Bom, se você ficou curioso, nós vamos conversar sobre isso hoje. E é claro, seja muito bem-vindo a esse canal para a gente conversar, passar aqui alguns minutos refletindo sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E para começar esse raciocínio, primeiramente eu não quero colocar a internet como vilão, tá? Eu não acho que a internet seja um problema. Ela é apenas uma ferramenta. E toda ferramenta, ela entra para substituir alguma coisa. E essa substituição passa a ser a ausência. E a ausência, justamente quando a gente fala sobre habilidades, por exemplo, a gente vai estar adormecendo ela. Por exemplo, quantas pessoas, de repente você que esteja assistindo esse vídeo, já passou por isso, ou está passando atualmente? Aquela sensação de que parece que a gente perdeu a habilidade, por exemplo, de fazer conta. Mas por que que muitas pessoas perdem a habilidade de fazer conta? Justamente pelo uso da calculadora. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui muito bom em exatas. Eu era uma pessoa ótima em matemática, sempre tirava boas notas. Porém, na vida adulta, quando saí da escola, eu passei a usar a calculadora em todo momento. O celular estava sempre na minha vida. Então, qualquer conta, mesmo que seja básica, eu pegava ali o celular para fazer aquelas contas. Hoje em dia, contas básicas para mim é mais difícil de fazer. E agora eu te pergunto, será que eu não tenho mais essa habilidade? É claro que eu tenho, mas ela está adormecida, porque justamente uma ferramenta elimina a necessidade, ou seja, nesse caso, a habilidade de a gente fazer algo. Então, algo substitui uma outra coisa. Então, antes do que eu usava a minha mente para raciocinar, a calculadora entrou para justamente substituir o meu raciocínio. Pode ter facilitado por um momento, com certeza, né? Quando você está fazendo ali contas rápidas, por exemplo, para quem trabalha em mercado, né? Hoje em dia o computador, o sistema, ele já faz aquelas contas, mas em estabelecimentos mais para o interior, antigamente não tinha, vamos colocar assim, a facilidade de tecnologia, um vendedor que estava ali fazendo as contas, com certeza a calculadora seria mais rápida para poder agilizar o processo de atendimento ao cliente. Então a ferramenta de tudo não é ruim. Porém, como tem um ditado muito conhecido aqui no Brasil, e eu acho que ele vai se encaixar nessa situação, é: o costume do cachimbo deixa a boca torta. Justamente por a gente se acostumar a usar a calculadora, a gente perde a habilidade de fazer contas. E isso vai para outras áreas da nossa vida, assim como também a presença da internet. O que que a internet, qual foi o lugar, vamos colocar assim, que a internet ocupou nas nossas vidas? Ela ocupou a velocidade de comunicação, ela ocupou o lugar de entretenimento, né? A nossa forma de sentir prazer e se entreter hoje em dia é só pela internet. Não vou falar que é só, mas a maioria das pessoas vão para a internet ou para o celular, ou seja, uma maneira mais rápida. Inclusive eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, sobre como a dopamina barata, né, tem roubado alguns hobbies, tem feito as pessoas perder algumas atividades. Se você ficou curioso, depois você pode assistir, mas é muito mais fácil você pegar o seu celular e se entreter com vídeos curtos ou alguma coisa que seja mais fácil, sem que você demande tempo para você fazer. Então isso é um fato. A internet também, ela trouxe essa facilidade de entretenimento. E é nessas
partes que ela ocupou na nossa vida, a gente começou a perder outras habilidades. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. E a primeira delas é: a internet pode ter deixado você e me deixado mais impaciente, ou seja, a gente perdeu a paciência. E por quê? Se a gente for analisar, tudo que a gente faz na internet é de uma forma muito rápida. Como eu disse na introdução desse vídeo, para que eu vou esperar 9 horas da noite para assistir a minha novela, por exemplo, se eu posso assistir agora 7 horas da manhã na hora que eu acordei? Se eu posso assistir meio-dia na hora do almoço? Se eu posso assistir indo para o trabalho? É muito mais fácil, eu não preciso esperar. Para que eu vou esperar, por exemplo, me informar sobre algum assunto meio-dia no telejornal, se eu posso pegar agora meu celular indo para o trabalho e me informar? Então, ou seja, essa facilidade de ter informação, de encontrar as coisas na internet, indiretamente vai fazendo a gente ter menos paciência. Por exemplo, para que eu vou demorar 40 minutos desenhando, tocando um instrumento, se eu posso pegar um vídeo, um celular e assistir e ter aquele pico de prazer? E isso vai se reverberando em outras áreas da nossa vida. A impaciência não é só com atividades do nosso cotidiano ali, ela vai se reverberando em tudo. As pessoas vão perdendo seus hobbies, as pessoas elas vão deixando de saber se relacionar com pessoas. Para que eu vou gastar tempo esperando uma pessoa, conhecendo se eu sei se não vai dar certo? Só que é engraçado, nesse chega a ser contraditório. As pessoas elas querem um amor para sua vida, as pessoas querem ter uma amizade, mas perdeu-se a paciência de desenvolver relacionamentos. E um relacionamento não é do dia para a noite. Você pode sim encontrar uma pessoa que tenha diversos gostos em comum com você. Isso é maravilhoso, você se sente pertencente, você cria aquela conexão instantânea com uma pessoa. Mas desenvolver um relacionamento de amizade ou até mesmo amoroso que seja estável e estruturado demanda tempo. E sobre o que a gente está falando? Sobre impaciência. As pessoas não estão tendo mais paciência para desenvolver as coisas. Então, para que eu vou gastar tempo conversando, saindo com uma pessoa? Não, é muito demorado, é muito frustrante, não quero mais. Aprender alguma coisa demora muito tempo. Para que eu vou começar a fazer aula de um instrumento? Vai demorar semanas ou até mesmo meses para eu tocar uma música, para eu poder fazer alguma coisa. Não, eu não tenho mais paciência. É muito mais fácil, como eu acabei de falar, pegar o celular e assistir outras coisas que você não precisa fazer esforço, por exemplo. Se você não gostar de alguma coisa que você esteja assistindo, o que você faz? Você vai lá e muda. Você muda o vídeo, você escolhe o que você quer assistir. Isso faz a gente não ter paciência de lidar com aquilo que a gente não gosta. Por exemplo, conversar com pessoas e estar em ambientes que a gente não se sente confortável é muito difícil. Antes a gente tinha que conviver, no trabalho a gente tem que conviver, a gente tem que conviver com familiares. Hoje em dia, pela facilidade de a gente assistir só o que a gente quer, a gente perde a paciência, a gente perde a tolerância de lidar com a indiferença. Outra coisa também, decisões na vida. A gente não consegue tomar decisões a longo prazo, né? Porque a gente está impaciente. Para que eu vou começar uma terapia que vai me dar resultados muito tempo depois? As pessoas, se você observar, elas só começam a fazer terapia quando alguma coisa crítica acontece. Aí você não tem a opção de se tratar, você tem a necessidade. Mas note que as pessoas perderam a paciência. Então, para que eu vou começar uma terapia? Para que eu vou começar um novo estudo? Uma nova profissão, vai demorar anos para eu me formar. E sabe o que acontece? As pessoas ficam nessas coisas querendo algo imediato e outras coisas da vida vão ficando para trás. E o que acontece é que os anos vão passando e você acaba não tendo profissão, você acaba não tendo uma identidade, você acaba não tendo, vamos colocar assim, não vou falar propósito na vida porque não é isso, mas você acaba ficando parado, sua vida não evolui, porque você fica nessa de não querer gastar tempo, não querer gastar tempo e não vai para lugar nenhum. Por isso que eu falei, parece que a gente faz de tudo ao mesmo tempo, mas não está vivendo nossa vida de verdade, como disse na introdução, porque a gente perdeu a paciência, mas a gente está investindo muito tempo em outras coisas, né? E aí, se a gente for analisar, por que os cursos aí prometendo uma fórmula rápida de sucesso, né, dá certo na internet? Eu até fico me perguntando, talvez você se pergunte, caraca, como que as pessoas vendem esses cursos que tá na cara que é uma fórmula que não vai dar certo, é só para ganhar dinheiro, e como que tem pessoas que compram isso? Eu te respondo agora, é justamente isso. A sociedade está imediatista, não está tendo mais paciência para as coisas. Logo, é muito mais fácil você comprar um curso que vai te dar um resultado rápido, que na verdade não dá resultado nenhum, né?
do que esperar tempo, do que investir tempo em alguma profissão que possa ali ter uma probabilidade real de dar sucesso. A segunda coisa que a internet pode ter roubado de você é o seu direito de não performar. Como assim? Você já teve aquela sensação de mesmo que você esteja em casa no seu dia de folga, parece que você tem que estar a todo momento fazendo alguma coisa? Se você fica 1 hora deitado sem você fazer nada, você está perdendo tempo. Você tem que estar produzindo, você tem que ir para academia, tem que ter aquela vida super performática. E quando você está em casa parado, parece que sua vida está errada, parece que você está desperdiçando seu tempo. E você tem o direito de você não performar. Eu sei que as redes sociais, principalmente algumas redes, estimula isso, a você ter um lifestyle. E não é de tudo ruim. Quando você tem um estímulo e uma inspiração, isso pode fazer você mudar de vida, fazer você sair da inércia, buscar bons hábitos alimentares, você se exercitar, começar alguma coisa nova e realmente sair da sua vida monótona. Porém, essa necessidade de estar sempre performando, que esses perfis passam para você, todo dia eles já acordam super estimados, né? Super estimulados a fazer alguma coisa. Parece que nunca tem dia ruim. Todo dia a pessoa já acorda ali 7 horas da manhã, vamos embora, vamos fazer, vamos para academia e vamos ser produtivos, vamos estudar e vamos fazer milhões de coisas em um dia só. O que traz para a gente de uma forma involuntária é aquela sensação de se eu não estiver fazendo, se não estiver aproveitando o meu tempo a todo momento, a minha vida está sendo infrutífera. Então a gente perdeu o direito de não performar. Você tem todo o direito de aproveitar o seu dia da forma que você quiser. Eu não estou aqui te incentivando a você ficar parado, mas estou te incentivando a você ter um tempo para si. E que tempo é esse? Ah, se eu quero ter um tempo sem fazer nada, é seu tempo. Se o seu tempo sem fazer nada é pegar o teu celular e ficar scrollando, que eu não acho tão benéfico assim, mas ainda assim tá fazendo nada, show! Se você quer pegar o seu tempo e fazer uma outra coisa, assistir um vídeo, tocar um instrumento, é o seu, colocar assim, seu lugar de fazer nada. Você não precisa estar performando sempre. É claro que se você tocar um violão, ler um livro e gastar o seu tempo nessas atividades que mesmo esteja fazendo nada, vai trazer benefícios, como tocar um instrumento, é válido. O instrumento ele vai te trazer aprendizado. Mas a questão é a forma como você está colocando aquela atividade. Você pode sim ir dançar e tocar o instrumento na intenção de não fazer nada, de não performar, somente se entreter. Então a internet meio que roubou isso de uma forma indireta, vamos colocar assim, o seu direito de não performar. Você tem todo o direito de não ser performático o tempo todo. A sua vida não é como vamos colocar assim, um influencer que acorda todos os dias super estimulado a fazer as coisas. Então, segunda coisa, tenha o seu tempo precioso de descanso. Você não é uma máquina, você precisa parar e descansar, senão o que vai acontecer é um burnout. E a terceira coisa que eu quero conversar com você, que a internet pode ter roubado, justamente são as habilidades sociais. A facilidade de a gente conversar hoje, né? Se a gente for parar para analisar, como eu falei no início desse vídeo, a facilidade de você conversar em tempo real, mas não só conversar em tempo real. As conversas, por exemplo, do WhatsApp, ela tem funções ali que na vida cotidiana a gente não tem. Você pode mandar memes, você pode mandar figurinhas, o que traz pra gente uma sensação de um outro tipo de conversa. Agora você para e pensa, lembra que eu falei sobre a ferramenta e a ausência? Se você é uma pessoa que não sai, que não tem convívio social com as pessoas, você apenas conversa com seus amigos e familiares somente pelo celular, a sua habilidade social de conversar presencialmente cada vez mais vai ser menos estimulada. E você vai perdendo aquela habilidade de conversar presencialmente. E acaba que muitas vezes, até as pessoas relatam isso, se torna uma conversa chata, porque no WhatsApp você responde na hora que quer, e você pode mandar memes, você pode mandar figurinhas, e venhamos e convenhamos, presencialmente isso não tem como acontecer. Você conversa com uma pessoa, mas você não tem como mandar uma figurinha. Se você ficar entediado, você não pode deixar ali a pessoa esperando e assistir um vídeo. Não, você tem que ficar ali. E aquele desconforto, as pessoas não sabem mais lidar. E conversar sempre foi assim. Conversa sempre foi pergunta e resposta. E às vezes vai ter aquele momento ali que não é desconfortável, mas se tornou desconfortável porque a gente perdeu a paciência. Aquele momento ali que as pessoas não falem nada. O silêncio, né, passou a ser um desconforto imenso, sendo que ele é uma necessidade na nossa vida. Se o seu cérebro não tem silêncio, como eu falei no primeiro tópico sobre impaciência,
cara, a sua vida vai virar um burnout, porque você precisa ter esse momento de descanso. E na música também tem silêncio, mas nas conversas também é a mesma coisa. A gente tem o silêncio normal de uma conversa, uma forma natural, só que no WhatsApp isso não acontece. Se você ficar em silêncio, aquele desconforto, logo você vai para os feeds, para os feeds de notícia, logo você vai para os vídeos e você não confronta aquele silêncio, você apenas você troca o seu foco, né, para você fazer uma outra coisa, ou seja, sempre estar estimulado. Então a gente perdeu a habilidade de conversar, a gente aprendeu a habilidade de esperar, né, habilidades sociais, a gente não sabe mais esperar sair com uma pessoa, esperar fazer alguma coisa, tudo tem que ser muito rápido. As conversas têm que ser super estimulantes e quando uma pessoa não está conversando da maneira que você quer, como você conversa no WhatsApp, aquilo se torna sinônimo de algo chato, de algo entediante. Só que a vida social não é assim. Consequências disso, isso pode trazer dificuldade para você desenvolver um relacionamento, como eu falei também já nesse vídeo. Relacionamentos vai ser cada vez mais difícil de você desenvolver. E não é só relacionamento de amizade amoroso. Um trabalho, por exemplo. A convivência com pessoas no âmbito social vai ser muito mais difícil. As pessoas cada vez mais vão querer trabalhar home office, não só pela dificuldade de locomoção que muitas pessoas têm, mas justamente pela dificuldade de estar socialmente com pessoas, presencialmente com pessoas. Isso está sendo perdido. Então, a habilidade de conversar com pessoas, né? Então você vai perdendo ali a dificuldade de você desenvolver relacionamento dentro de um emprego. Logo, vai ser muito mais difícil de você desenvolver uma profissão, de você estar numa faculdade, de você estar num curso. Então, ou seja, a ferramenta que a internet trouxe para você, para essa facilidade, trouxe ausências na nossa vida, te tornando impaciente, te tornando uma pessoa que está sempre tendo que ser performática e, principalmente, como eu falei aqui no terceiro tópico, aquelas habilidades sociais foram perdidas com o tempo. Então, esse vídeo é um vídeo alerta. Então, se você chegou até aqui, toma uma decisão hoje na sua vida. Se você passa tempo demais no seu celular e você está diminuindo, por exemplo, a sua tolerância com diversas situações, começa a colocar no seu dia a dia atividades que demandam tempo, como escrever, como, por exemplo, escrever. Eu já tenho 2 anos que eu comecei a escrever, inclusive se você é novo por aqui e quiser conferir meu livro de poemas, está aqui na descrição, mas escrever é algo que demora tempo. Você não vai escrever um poema, um texto ali em 1 minuto, né? Você tem um pico de prazer, como em um vídeo rápido, em 1, 2 minutos. Escrever demora tempo. Então você pode colocar atividades como escrever, desenhar, tocar um instrumento, que demore mais tempo na sua vida. Isso vai começar a acostumar seu cérebro cada vez mais a gastar tempo nas coisas. Logo, você vai ficar mais tolerante e paciente, tá? A segunda coisa é ter seu direito de não performar. Então separe um tempo para você, separe um dia ou horas no seu dia que você não precisa estar sempre performando. E terceiro, comece a colocar na sua vida situações presenciais, que você possa conversar com pessoas, sair com pessoas, sem aquelas necessidades de ter uma conversa como no WhatsApp, por exemplo. Conversas presencialmente não só assim. E é claro, se esse vídeo ajudou você, não esqueça de colocar nos comentários a sua contribuição, a sua experiência. Se você chegou até aqui, eu quero que você coloque nos comentários a palavra paciência, para eu saber que você viu esse vídeo até o final. E é claro, se você quiser ajudar o canal, você pode curtir, compartilhar, clicar no link abaixo para você conhecer meu livro de poemas. E é isso, te espero no próximo vídeo. Um abraço, falou e tchau!